Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os sistemas eleitorais no Brasil e no mundo. Como a troca de experiências influencia no aprimoramento da gestão eleitoral? Sobre isso eu converso com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Tamburini, e com o cientista político David Flecha. Antes, vamos assistir a uma reportagem. Em janeiro, o TSE recebeu representantes dos países de língua portuguesa para discutir os principais problemas e soluções do sistema eleitoral de cada país. A ministra Carmen Lúcia falou na abertura do evento sobre a importância desse encontro. Nós temos com a União Europeia e com os países de língua portuguesa um vínculo especial, porque temos a língua em comum, uma legislação que eles sempre olham com muito cuidado para o que nós fazemos, e uma preocupação que era desde o ano passado um pedido do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no sistema eleitoral especificamente, para que eles pudessem ter acesso aos nossos dados, saber como se passa e ter essa colaboração e essa troca. Porque nós queremos democracia no mundo inteiro, não é só no Estado, estamos no mesmo barco. O sistema eleitoral brasileiro é modelo para muitos países e foi elogiado pelos participantes do encontro. O representante de São Tomé e Príncipe afirmou que o Brasil tem sido um país altruísta no que diz respeito à cooperação entre os países do Sul. Mas, segundo o ministro do TSE, Henrique Neves, o mais importante num evento como esses é a troca de experiências entre os estados participantes e, claro, tudo o que se pode aprender com isso. Como todos os países que participam desse encontro, o Brasil tem suas dificuldades, mas também tem as suas soluções. Eu acho que o importante, num encontro como esse é a reunião das ideias, a troca de experiências para verificar o que deu certo em um país e o que pode dar certo no outro país. Não necessariamente tudo que se faz no Brasil dará certo em outros locais, seja por questão de diferença de legislação, seja por questões regionais, de costume e a própria geografia. Mas a troca de experiência é sempre válida. O voto eletrônico praticado no Brasil é uma maneira de trazer maior segurança e agilidade no processo eleitoral, o que chama a atenção dos participantes. Para esta juíza eleitoral de Moçambique, a urna eletrônica poderia ser a solução de muitos problemas enfrentados por eles. É sem dúvidas um grande aprendizado, uma grande experiência, uma vez que nos nossos países, como o sistema ainda é manual, nós levamos mais ou menos um mês, ou 15, 20 dias para saber o resultado das eleições, enquanto que no Brasil é uma questão de horas. Não há dúvidas que é um sistema eficiente. Bom, recentemente o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, promoveu um encontro de justiças eleitorais de países de língua portuguesa. O ponto principal que a gente sempre vê quando se fala em eleição no Brasil é o Brasil mostrando para o mundo um sistema eleitoral que nos dá muito orgulho por ser bastante eficiente e rápido. Nessa troca de experiências, né, nesse encontro, doutor Tamburini, a gestão também das eleições, do sistema eleitoral, também foi um ponto importante? Foi. O encontro foi uma parceria da Organização das Nações Unidas, através do PNUD, da União Europeia e um projeto de países de língua portuguesa e Timor-Leste. Neste encontro foram discutidos basicamente três eixos: o contencioso eleitoral, a gestão e logística de como se faz uma eleição e também a apresentação do sistema eleitoral brasileiro com seu voto eletrônico e, finalmente, as propostas de cooperação entre os países de língua portuguesa no que diz respeito ao processo de gestão eleitoral. Agora, quando a gente fala da eleição brasileira, professor David, a gente mostra que é uma eleição rápida, quase que única em todo o mundo, mas a gente vê que em outros países, principalmente nos Estados Unidos, a apuração das eleições são lentas, muitos casos de corrupção, não que o Brasil não tenha, mas isso tudo é um grande desenvolvimento. Por que o nosso modelo ainda não conseguiu ser efetivado na prática em vários outros países, apesar da curiosidade e observação de delegações? Porque cada país tem sua história, sua tradição, seus costumes, né? E muitos países estão
realizando eleições há mais de 100 anos, ou no caso dos Estados Unidos, há mais de 200 anos. No caso dos Estados Unidos, o problema é a federação, onde cada estado tem muita autonomia e independência, e cada estado realiza as eleições como bem entender, e alguns estados delegam aos condados, para o condado organizar as eleições. Nós vimos em 2000, no caso da Flórida, que o estado da Flórida tinha 7 maneiras de votar diferentes, desde cédula de papel até um painel eletrônico passando por cartões tipo IBM, né? Então, cada país tem suas práticas diferentes, é muito difícil você mudar. Para os Estados Unidos mudar e centralizar e ter uma gestão eleitoral centralizada federal, eu acho que seria impossível. Agora, aqui no Brasil, nosso sistema eleitoral trouxe agilidade e podemos afirmar também que trouxe um maior controle da efetivação da lei eleitoral e evitar o contencioso, as questões que vêm a ser discutidas depois das eleições, doutor Tamborino? Com certeza. O Brasil tem um sistema muito peculiar de democracia no sentido de fazer eleição, porque em quase todo o mundo as eleições são geridas por um órgão e o contencioso eleitoral fica com o judiciário, que são as comissões eleitorais independentes, geralmente adotam esse nome, e no Brasil nós temos todo o processo, desde a organização das eleições, da sua logística, até o processamento dos seus resultados. E também o contencioso eleitoral entregue a um ramo especializado do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral. E hoje em dia, acredito que não se pode mais fazer nenhum tipo de pesquisa no mundo sobre democracia eletrônica ou perspectivas de avanço na maneira de se escolher os representantes populares que não envolva o caso brasileiro. Porque hoje nós temos um sistema eletrônico, totalmente eletrônico, que com mais de 140 milhões de eleitores, caminhando para a totalização de uma identificação biométrica que garante uma identificação segura desse eleitor. E temos, como vimos nas últimas eleições, uma rapidez que impressiona realmente o mundo pela sua segurança e pela sua transparência, que nós fechamos, por exemplo, a eleição em um município com 9 minutos depois das 17 horas. E depois de 2 horas, nós já tínhamos, por causa dos fusos horários de verão do Brasil, nós já tínhamos praticamente fechado os resultados da eleição. Isso trouxe um fator muito positivo e inovador para o Brasil oferecer como exemplo, porque com a alteração no sistema de votação, onde toda a atenção era voltada para aquelas fraudes e vícios na hora de se votar, e a falta de controle do banco de dados de eleitores, hoje nós temos uma segurança muito tranquila, construída ao longo de mais de 30 anos, quase, né, desde o processamento do cadastro de eleitores até o sistema biométrico hoje. Nós não construímos isso de um dia para o outro, foi um processo lento, seguro e testado, e que a população brasileira hoje tem uma imensa confiança nesse sistema de votação. A facilidade disso nos trouxe oportunidade de voltar os olhos para um avanço maior em outras áreas eleitorais. Por exemplo, a transparência na prestação de contas. Hoje o Brasil está dando exemplo ao mundo em uma gestão transparente de prestação de contas. Os partidos e os candidatos têm que prestar contas online e todos os cidadãos brasileiros podem acompanhar pelo site do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais quem está financiando a campanha de quem, com quanto e toda aquela prestação de contas. E também nós estamos desenvolvendo, aprimorando, não é, a legislação eleitoral com processo eletrônico, instrumentos que deem mais agilidade ao contencioso eleitoral. Então, voltando a olhar para essas áreas que ainda precisam se desenvolver um pouco mais, já que a questão da segurança já está praticamente resolvida com o sistema brasileiro, aí o doutor Tamborino levantou a questão da prestação de contas, que é um debate sempre acalorado quando a gente começa ele. Qual a opinião dos senhores, principalmente o professor David, em relação à questão de se criar um financiamento público para a campanha? Seria uma forma mais transparente, resolveria o problema hoje dessa questão da prestação de contas, que toda vez a gente vê que sempre há questões que a Justiça Eleitoral tem que tratar, professor? Sim, porque
vamos supor, monitoramento de prestação de contas ao longo da campanha é muito interessante. Vários países fazem isso. E nós já vimos que o Supremo teve, aliás, o TSE teve a capacidade de fazer um acordo com o Serviço de Receita Federal para ver as doações, usando o CPNJ dos doadores, né? E isso foi um grande avanço via a computação eletrônica para fiscalizar. Mas se for, vamos supor, financiamento público único, teria que ter uma fiscalização muito grande. E o TSE teria que ter mais recursos humanos e, principalmente, mais recursos materiais para efetivar esse monitoramento e fiscalização. E o problema é se o Congresso Nacional, no feitio do orçamento, daria ou não esses recursos para o TSE fazer esse trabalho. Eu acho que é meio problemático exigir que os políticos dão esses recursos ao Supremo, né, para essa fiscalização das contas. Mas voltando à questão de contestar os resultados eleitorais, o nosso TSE, nosso sistema de justiça eleitoral, a gestão eleitoral é muito aperfeiçoada. Porém, tem que conviver com o nosso sistema judiciário e com nossas leis. Então, por exemplo, nós temos a nova lei de ficha limpa, que foi um grande avanço, uma revolução na prática eleitoral no Brasil, para eliminar gente que já foi condenada. Não pode ser candidato, seria inelegível. E o Supremo tentou fazer isso este ano. Porém, teve muita contestação, porque no Brasil nós temos uma coisa que chama liminar. Então, o TSE pode tentar eliminar um candidato pela ficha limpa, mas esse candidato vai a qualquer juiz e consegue um liminar para manter sua candidatura. Por isso que nós temos mais de 50 municípios que agora têm que realizar novas eleições municipais, porque os candidatos foram eliminados pela ficha limpa. Então, o problema é que nossa justiça eleitoral não é a instância final. No Uruguai, por exemplo, o Tribunal Eleitoral é uma instância final. Não tem como apelar e fazer recurso para o Supremo no Uruguai. É como se fosse um quarto poder, né? No nosso caso, o TSE faz parte do sistema judiciário, mas todas as suas decisões podem ser levadas em recurso para o Supremo. Não é uma instância final, né? Então, enquanto você tem essa capacidade do candidato conseguir um liminar para manter a sua candidatura, as decisões não são finais. Do ponto de vista jurídico, doutor Tamburini, essa questão do financiamento público de campanhas seria uma solução ou não? Olha, eu acredito que isso é um tema que diz respeito à reforma política que está em discussão no Congresso Nacional e acredito que seria muito bom um amadurecimento do tema pela sociedade brasileira. É um questionamento ao povo brasileiro. Em primeiro lugar, dar a informação ao povo brasileiro de como é que funciona um sistema financiado por fundos privados, ou seja, doadores, que neste sistema de controle mais apurado pode ser mais transparente e mais fiscalizado. Que é o atual, né? Que é o atual. Ou você pode ter um sistema totalmente financiado pelo poder público. E aí neste caso, nós temos algumas questões jurídicas a serem resolvidas, porque pela Constituição os partidos são entidades privadas. E aí haveria um repasse de recurso público para uma entidade privada. E haveriam, eu acredito, intermináveis discussões de como é que seria, quanto custaria isso ao contribuinte brasileiro, além de manter os poderes do Estado, ainda manter o custo de uma eleição. Para você ter um exemplo, né, a prestação de contas final do TSE indica gastos superiores a 3 bilhões de reais para os partidos e candidatos que fizeram a eleição. E uma coisa tem que ser dita, são eleições com números consideráveis. Nós temos 136 milhões de eleitores votando e nós tivemos quase 500 mil de candidatos em 5.566 municípios. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo geraram gastos da ordem de quase 3 bilhões em campanhas políticas, enquanto a Justiça Eleitoral conseguiu, em direção oposta, diminuir o custo da eleição, ou seja, o custo de quanto se gasta para fazer uma eleição. Organizar uma eleição. Foi o menor custo por eleitor até hoje. Interessante. Fazendo uma comparação
com outros países. Como que funciona o financiamento de campanhas, por exemplo, nos Estados Unidos ou a França, na Europa? É também um sistema misto ou lá se tem a possibilidade de um financiamento público? No nosso é um sistema misto, porque nós temos o fundo partidário, que é distribuído entre os partidos para usar, não supostamente em eleições, mas na organização dos seus partidos. E também nós temos o horário eleitoral gratuito que os partidos podem usar, que é de graça para os partidos e para os candidatos, mas a União banca os custos de ressarcir os redes de televisão pelo tempo requisitado. Então, nosso sistema, de uma certa maneira, é misto. Nos Estados Unidos, é um pouco misto a nível federal, porque tem uma comissão eleitoral federal que aloca alguns fundos para a realização de prévias e também na eleição. Por exemplo, em 2008, o candidato Obama abriu mão de receber esse dinheiro federal, porque implicava certas prestações de contas e obedecer certas regras. Ele tinha muito dinheiro em caixa pelas contribuições e achou que não precisava dessas amarras federais na sua campanha em 2008, por exemplo. Mas nós, de vez em quando, temos complicações. Por exemplo, nós temos uma eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado. E tem 2 candidatos favoritos, tanto para a Câmara, do PMDB, como do Senado também, PMDB. Então, a imprensa brasileira, que é uma imprensa com forte capacidade investigativa, já descobriu o que a presidenta Dilma chama de malfeitos. Por exemplo, o candidato à presidência da Câmara, o Henrique Alves, a imprensa descobriu que ele estava usando o dinheiro do fundo partidário para viajar e fazer a sua campanha para presidente da Câmara, que é proibido pela lei em termos do fundo partidário. E ele já consertou esse mal feito já, por exemplo. Então, o poder da imprensa de investigar, monitorar é muito importante. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre os sistemas eleitorais no mundo. Não saia daí. A Associação Brasileira de Relações Internacionais vai promover um encontro sobre multilateralismo, plurilateralismo e a construção de uma ordem mundial. O evento acontece entre os dias 23 a 26 de julho no campus da PUC Minas, em Belo Horizonte. Informações e inscrições no site www.encontronacional2013.abri.org.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre os sistemas eleitorais. Eu converso com o juiz Paulo Tamburino, do TSE, e com o cientista político David Flecha. Bom, eu gostaria de saber um pouco mais da experiência dos senhores em relação à troca de informações e até mesmo da colaboração do Brasil com outros sistemas eleitorais. O doutor Tamburino, que certamente viajou de forma oficial para outros países, né? O que o senhor viu? Em que ponto que o Brasil mais pode colaborar com outros países? Olha, cada povo escolhe, de acordo com sua cultura, seus hábitos, suas tradições, seus costumes, a maneira que vai escolher seus representantes. Então, nós temos exemplos da Confederação Helvética Suíça, que só aceitou o voto feminino na década de 70, e onde havia uma tradição, onde há até hoje tradição nas vilas, de se votar ou exercer a democracia de maneira direta. As pessoas vão à praça e votam, né? E ainda existem sistemas, e uma grande maioria deles pela África, sudeste da Ásia e até no Caribe, em que você, curiosamente, tem que usar para um controle o que nós chamamos de tinta indelével. Até a recente eleição no Haiti, que nós acompanhamos, as pessoas têm que tingir o dedo depois de votar para não votar 2 vezes. Olha. Em alguns países que se adquiriram maior sofisticação, ela é indelével, ainda se é verificável com ultravioleta e tal, mas na grande maioria é quase uma tinta comum que sai com água e é questionável o controle dessa forma de votação. Em outros países, por exemplo, nós auxiliamos a preparação dos juízes da República Democrática do Congo para fazer o contencioso eleitoral, e a disputa onde tem mais de 180 partidos políticos, além de se poder lançar candidatos independentes. Nós tivemos uma eleição presidencial onde a cédula tinha mais de 1 metro por 1 metro e pouco.
porque tinha o retrato e a identificação de todos os candidatos para uma população quase toda analfabeta. E ainda tivemos que ter urnas gigantescas para caber aquelas cédulas todas num processo muito difícil de contabilização e processamento de resultados. E existem algumas democracias que estão ensaiando máquinas de votação. A Índia é uma delas e evidentemente, é um país que tem que ter uma votação eletrônica, porque hoje a revolução tecnológica acho que já não se aceita mais um país que tenha lá talvez 700, 800 milhões de eleitores, que tenha um processo manual. Nós também recebemos aí no Tribunal Superior Eleitoral, quase que semanalmente, visita de delegações de comissões eleitorais de países do mundo inteiro, verificando como é que o Brasil faz essa democracia eletrônica. E nós estamos sempre investindo no desenvolvimento tanto tecnológico quanto de formação de pessoal, de capacitação, para fazer com que essa eleição realmente se aprimore, né? O Brasil hoje talvez tenha inovações como você segue a eleição de um aplicativo, de um smartphone, você tira retrato, o cidadão pode fazer a própria fiscalização de coisas irregulares com seu celular, enviando a foto para os tribunais e acompanhar o processamento disso. Então, eu acredito que cada povo tem uma peculiaridade. Tem a cultura também, né? Tem a cultura e a sua maneira de fazer democracia. E quanto mais nós caminhamos e andamos pelo mundo acompanhando a eleição, mais nós chegamos a essa conclusão. Não há um modelo a ser imposto a todo mundo de uma forma única e geral, porque as culturas são diferentes e você chegar num país em que não está acostumado a um voto eletrônico e inserir o voto eletrônico, por exemplo, de uma vez, ele pode causar até uma instabilidade política de insegurança no cidadão, de onde veio essa máquina, como ela funciona, que foi o contrário do Brasil, onde o cidadão foi acompanhando. Aos poucos, durante mais de 20 anos, para adquirir essa confiança. E o nosso design de urna, ele foi baseado até no dial do telefone, no teclado do telefone, que hoje é igual nos bancos, então possibilita a qualquer um entender como ele funciona com facilidade. E para se ter uma ideia do nível de interesse nas eleições brasileiras, nestas últimas eleições, nós tivemos mais de 200 milhões de acessos ao site do Tribunal Superior Eleitoral, provindos de mais de 163 países. Quer dizer, estava o mundo acompanhando a eleição mesmo online. que à distância, online. Professor David, e o senhor também já foi observador de eleições fora do Brasil. O que o senhor viu que pode nos relatar que o Brasil está aí podendo colaborar para esses outros países? Eu fui observador de eleições pela OEA, aqui no Brasil e também no Uruguai e Argentina. Na Argentina, usava um sistema de urnas separadas. Quer dizer, as mulheres votavam em urnas separadas e homens em outras urnas. E os mesários das mulheres eram tudo mulheres mesárias. E para os homens, mesários, que é uma prática que nós não temos. Eu também fui o que você pode chamar de analista, observador, pré-eleitoral, de fazer uma análise de como que o país estava se preparando para as eleições, para receber um financiamento das eleições. Por exemplo, eu fui a Moçambique em 92 para fazer isso. E lá o grande problema era os sem documentos. Nós temos aqui no Brasil esse problema de gente que não tem certidão de nascimento e volta e meia realiza jornadas para tirar certidão de nascimento. Mas para nós é uma minoria pequena. Lá era uma grande parte, uma maioria de gente, por causa da guerra civil, que tinha se deslocado para outros países e muitos cartórios destruídos. Então você tinha milhões de pessoas sem documentos. Como é que você vai registrar essas pessoas para ter uma carteira de identidade e depois uma cédula eleitoral? Então esse foi um grande problema para Moçambique, a identificação das pessoas físicas e então sua identificação eleitoral. E estavam presentes empresas multinacionais tentando vender seus equipamentos para fazer a cédula eleitoral. E tinha uma companhia indiana, ele mencionou a Índia, que trouxe uma máquina eletrônica para votar, movida a pilha. Mas ele só aceitava 12 candidatos, que era
impossível você ter só 12 candidatos. E nós lemos as instruções da companhia de que a máquina não ia funcionar muito bem no ambiente de calor ou umidade, que era o que Moçambique mais tem. Né? Então, eles descartaram essa iniciativa dos indianos de vender sua maquininha de votar, que era mais ou menos o tamanho de uma carteira de cigarros, né? Mais ou menos. Então, esse é outro tipo de problema, de ver como um país que saiu de uma guerra civil vai se organizar para as eleições pela primeira vez. Foi um exercício que nós levamos as 3 semanas tentando ajudar e avaliar os custos e os procedimentos para essa nova eleição que foi realizada em 94. Nós temos recebido visitas e assim, a diferença dos países nos possibilita uma análise até interessante, porque nós temos recebido visitas, por exemplo, no fim do ano, nós recebemos a Federação Russa e a Coreia do Sul, para citar 2 exemplos apenas, que são países que têm já acesso a uma tecnologia eletrônica bastante desenvolvidas e vieram ao Brasil ver como funciona o sistema brasileiro de votação eletrônica. Então, quer dizer, eu acredito que com a maior transparência e facilidade de comunicação no mundo e também, evidentemente, a posição do Brasil de destaque em todos os cenários no campo internacional, tem chamado mais a atenção para o sistema democrático brasileiro, que já ganhou até um apelido internacional de chama e-voting, né? O electronic voting. E as pessoas vêm realmente... ficam assim bastante impressionadas com a organização, porque o Brasil é um pouco de tudo no mundo. Nós temos um professor mencionou o caso de Moçambique. A nossa urna foi projetada para suportar a umidade e o calor da floresta amazônica, o frio do sul, as temperaturas elevadas do Nordeste, as dificuldades de transporte para se chegar até uma aldeia, Manalai, por exemplo, na divisa de Roraima, de todas as maneiras possíveis. Né? Então, ela foi sistematicamente testada nas eleições. Nessas eleições, por exemplo, nós tivemos um índice 0 de falha no sentido de voltar a alguma seção do Brasil em eleição manual. Então, eu acredito que... Nenhuma. Então, foi 100% realmente eletrônico, porque pode acontecer que a urna reserva falhe, a outra também, reserva falhe. A energia na sessão. A energia não é o problema, porque as baterias funcionam para isso. É tudo pensado detalhadamente. Né? Mas, e depois outra coisa, a fragmentação do processo eletrônico brasileiro, ela impede as fraudes. De certa forma, por exemplo, uma vez nos questionaram por que a urna de vocês é ligada com cabo, porque o Wi-Fi, a transmissão sem fio, poderia ser feita com facilidade, mas vulnerabilizaria o processo. Então, nós mantemos o cabo, identificação biométrica, e aquela urna ali, ela imprime um boletim de urna no fim da eleição, que é entregue aos fiscais partidários, colado na sessão eleitoral e depois levado à sede da zona eleitoral antes da transmissão. Então, depois da transmissão, que aí já é outro fragmento, aí nós temos, quando se divulga os resultados, nós temos a possibilidade de fazer uma auditoria do resultado transmitido com aquele das sessões. Então, é uma cadeia de sistemas de segurança que se provaram eficazes. Bom, o nosso Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores. E eu hoje conversei com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Tamburini, e com o cientista político, David Flecha. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Você pode fazer sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana com mais um Direito Sem Fronteiras. Até lá!